Boa noite a todos do Eu Li na Palavra. Estamos aqui com o Tiago Bueno, nosso irmão, teólogo, mestre nas palavras aí. E hoje nós estamos inaugurando o podcast Eu Li na Palavra com o Tiago Bueno. Aproveitar que ele está indo embora de São Paulo, né? Eu falei, vou convidar esse mestre aí para fazer algumas perguntas, tirar dúvida. E como bom teólogo, ele já veio com um tema preparado. Segundo ele veio falar hoje da carta aos Coríntios, 1 Coríntios. Se você, eu estou vendo que o pessoal está entrando online ali, glória a Deus por isso. Boa noite, Tiago, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. A paz, boa noite, tudo bem? Nervoso um pouquinho aí? Está um pouco nervoso? Normal. Faz parte, né? Então tá bom. Tiago, ele se aprofundou aí no livro de 1 Coríntios. Na realidade, ele é um grande estudioso da palavra. E você que não conhece Tiago Bueno, grave esse nome, porque eu tenho a plena convicção que em breve você ouvirá muito falar do Tiago Bueno. Tiago, se apresenta e fala um pouquinho da sua caminhada com Cristo de uma forma bem espontânea, bem tranquila. Gente, ele não está acostumado com isso. Primeira vez dele. E o Tiago, eu já fiz muita rádio web, a gente está acostumado a fazer rádio com esse tipo de coisa, né? E o Tiago, ele é aquele rapaz que analisa direitinho, do protocolo. Então hoje ele vai quebrar um pouco esse protocolo, vai ser mais à vontade aí para falar. Tiago, se apresente e fica à vontade. Pessoal, então meu nome é Tiago, tenho 35 anos, caminhada cristã desde ano 2001, Eita. Batizado nas águas, então caminhando com Cristo desde adolescente, juventude, namoro, noivado, casamento, com Cristo. Aproveita, manda um beijo para Raquel, sua esposa, seu Moze. Manda um beijão pra ela. Beijo, amor da minha vida. Te amo. Eita, coisa linda. Então vamos lá, Tiago, para começar aqui essa questão do livro de 1 Coríntios, a carta aos Coríntios, na realidade, né? Sim. Eu queria que você falasse quem foi o escritor deste livro, de 1 Coríntios. O Espírito Santo, vamos dizer assim, que selecionou Paulo para escrever essa carta. Não temos a data certa, é engraçado que é sempre o aproximado, então entre 53 a 55 depois de Cristo, Paulo estava em Éfeso, no estudo entende-se que foi na segunda viagem missionária dele, certo. Então por um período aí de 18 meses ele ficou em Éfeso e escreveu essa carta. Agora o engraçado é porque Paulo escreveu a carta aqui de 1 Coríntios, porque foram a igreja de Corinto que escreveu uma carta para ele. Se você for olhar, não sei se eu já posso falar sobre isso. Você que é o mestre, manda bala. Em 1 Coríntios 7, versículo 1, ele diz assim: quanto ao que vocês me escreveram. Então, houve uma carta da igreja de Corinto. E dentro dessa carta, nós entendemos que eles estavam... várias coisas, várias razões, várias perguntas para o apóstolo Paulo sobre diversos assuntos. E tanto em 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo, ele tenta, vamos dizer assim, responder esses assuntos que a própria igreja de Corinto estava passando. Nesse pequeno estudo, vamos dizer assim, Paulo ele enviou essa carta aos Coríntios como uma carta pastoral, ajudando a própria igreja a lutar sobre aquilo que eles estavam fazendo, e Paulo, lógico, mostrando para eles através de Cristo, não dizendo o que era certo ou o que era errado, mas respondendo a cada questionamento que a igreja estava fazendo a ele. Entendi. O cara conhece. Mas aí eu vou lhe falar algo aqui que me chama muito a atenção, e aí eu quero que você confirme para mim ou não sobre isso. Vai ser um tema que vai dar
vai dar problema. O eu li na palavra veio para confundir um pouco as pessoas que ficam falando isso e aquilo. Não, aqui a gente vai ter palavra, a teologia de Cristo, não é o que é ministrado por aí não. Eu fiz umas anotações de cada capítulo, que eu até estudei um pouco sobre isso, mas eu queria entender algo que vai dar problema. Os dons. Nossa! Não, vamos falar dos dons não, vamos falar sobre a graça. Vamos lá. Nós temos a visão que Paulo veio para consertar, né, de certa forma, o que estava acontecendo de errado, e essa carta também serve para isso. Sim. Costumes, o povo, o que vivia em si o povo lá de Corinto, qual era a cultura, o que eles adoravam, qual era a forma de vida e o porquê essa carta trouxe toda essa diferença. Lá na igreja de Corinto, a gente entende que, vamos lá, era a cidade portuária. Então, cidade portuária era muito comércio, então outras pessoas visitavam, vamos dizer assim, que era uma cidade helenística. Helenística no sentido do quê? Tinha muitas religiões, vamos colocar assim, não que seja essa palavra na época, mas falava-se muita coisa. Então ali, quando Paulo estabeleceu essa igreja em Corinto, em Atos fala muito disso, que ele ficou ali, ele teve a ajuda de Priscila e Áquila também, para ajudar a constituir a igreja e permanecer ali um tempo, e também o próprio Apolo, que Paulo menciona em 1 Coríntios. Só que depois que Paulo saiu, e essas pessoas também foram instituídos, pessoas para cuidar da igreja, certo, mas ocorreu desentendimentos. Uns queriam seguir uma coisa, outros queriam seguir outra coisa. Por isso que em 1 Coríntios fala, próprio Paulo descrevendo, vocês dizem que uns são de Paulo, outros são de Cristo, outros são de Apolo, mas espera aí, a igreja foi estabelecida por pessoas, mas quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Não, peraí. No 1 Coríntios 3, se eu não me engano, verso 5, vamos se não lá. me falha a memória. 3:5. Quem é Apolo? Isso. Quem é Paulo? São servos. Então aqui o próprio apóstolo está dizendo, Deus instituiu, selecionou essas pessoas, foram intermediários da palavra. Foram usados, literalmente. Deus usa você e eu para realizar o trabalho de Deus. Amém? Aí agora vamos começar a parte que eu mais gosto. Eu até fiz umas anotações aqui. O apóstolo Paulo ele foi confrontado por Pedro. Sim, houve eu sei que não está correlacionado aqui, mas como ele escreveu essa carta, eu tenho que falar do Paulo. Né? Ele foi confrontado por Pedro, porque Pedro, literalmente que hoje não tem mais, né? A pessoa na face fala assim, você está faltando com a verdade. Ou na minha frente você fala de um jeito e na frente de fulano você fala de outro. Pedro tinha essa intrepidez dele. E aí eu queria que você comentasse de uma forma rápida o seu ponto de vista sobre esse confronto e também explicando para as pessoas. Já começamos com o difícil, né? Falei que não ia ser fácil. Mas Pedro ali, eu não vou aqui julgar Pedro, mas sobre essa palavra que aconteceu, essa treta entre Pedro e Paulo, nas minhas palavras, Paulo chegou para Pedro e falou, Pedro, você é de Cristo ou você é dos judeus? No sentido do quê? Você é um novo convertido? Você é um cristão ou não? Quando você está com judeus, você é um fariseu, e quando você está com gentios, você é um cristão. Paulo ali, ele não está... Você vê que Paulo ele não diz que escolha um lado. Não, você é de Cristo. Pronto e acabou. Se vier algum fariseu e te questionar sobre alguma coisa, por que não está seguindo a lei de Moisés? Peraí, acabou essa aliança mosaica. Ali Deus realmente utilizou Moisés para aquele período. Agora, naquele momento que eles estavam, e permanece ainda hoje, a graça. Essa graça é o dom de Deus. Acho que é isso. Então quer dizer que Pedro chamou Paulo de falso
na cara dura. Chegou falando assim, você tem que ser de uma postura só. Ali me vem um texto, o próprio Tiago fala que você não pode ter ânimo dobre. Vamos dizer, você não pode ter duas caras. Eu estou aqui com vocês, com o pastor Vitor, eu sou uma pessoa. Se eu estiver com outro pastor, eu sou outra pessoa. Não. Seja apenas uma pessoa. Se por acaso você faltar com a verdade com alguém, somos falhos, somos humanos, pede perdão, conserta, me desculpa. Qual é o teu propósito aqui na terra? Estou fugindo. Creio que Deus nos colocou aqui com algum propósito. Você já sabe qual que é o teu propósito? Eu estou aprendendo qual que é o meu propósito. Então, para eu aprender qual que é o meu propósito, primeiro eu tenho que aprender a palavra. Que aí, através da palavra, conhecendo a palavra, você realiza o teu propósito que Deus escolheu. Não somos nós que escolhemos. Amém. Eu vou fazer uma pergunta aqui que o Rogério deixou uma pergunta aqui. Tem 3 perguntas do Rogério. O Rogério é um fã do Tiago. Quem não conhece o Rogério é o cunhado dele, também é obreiro na nossa igreja. E é fã. O Rogério é fã do Tiago, o Tiago é fã do Rogério, os dois parecem Tom e Jerry. Mas há uma pergunta aqui que ele deixou: o que fez a igreja de Coríntios alcançar tantos dons? Olha, agora te apertou, abraçou sem apertar. Paulo ficou ali 18 meses, entende-se, no contexto histórico. Então, 18 meses é tempo, 1 ano e 6 meses. Então, entendo que Paulo, ele não ficou ali empurrando com a barriga, colocar bem chula, fraco, né? Paulo ali, ele estabeleceu uma igreja. Nesses 18 meses, entendo que ele foi afinco a mostrar, a selecionar pessoas para o presbitério, para o obreiro, a pastores ali naquela igreja. Então, Paulo foi com força mesmo para instituir a igreja e não, coloquei e vocês se viram. Não, ele não havia sido criado ainda vamos dizer assim, uma apostila. Mas entendo eu que nesses 18 meses, Paulo ali mostrou tudo para eles. Mostrou tudo para eles a como se permanecer firme na fé. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Hoje nós temos. Mas ali naquela época Paulo não tinha. O que eles tinham? Primeiro amor, o Espírito Santo. E pensa naquela vontade de fazer a obra de Cristo. E eles, Paulo e demais pessoas ali, pode ser que não tenham visto o que Cristo fez, mas o oral, o falar, o de testemunhar. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, então você entende o de falar. Imagina, se acontecer está acontecendo esse podcast aqui, creio eu, está na internet, qualquer pessoa pode ver, está disponível. Então imagine você falando um com o outro. É o marketing, você vai dizendo, você vai passando, repassando, outros vão contando e vai propagando. Você falou uma coisa agora que me chamou a atenção. É o marketing da fé? Vamos colocar assim, é o marketing da fé. Porque se você, com esse afinco, com esse amor que há no teu coração, aquilo que você fala não é para enganar o teu próximo. Aquilo que você fala, você está transmitindo o amor que um dia transmitiram para você. Então, sim, é o marketing da fé. Amém. Tem mais uma pergunta do Rogério aqui, ó. Rogério, ele ia fazer umas 80 perguntas, mas ele deixou 3 aqui. Ele deixou a pergunta: o que é necessário para obter o dom do Espírito Santo? Ele quer pegar você nas perguntas dele aqui, hein? Rogério. Dom do Espírito Santo. Eu não sei se nessa frase está correta. Não sei se o Espírito Santo é um dom. Eu sei que quando você é batizado, você confessa Jesus Cristo como seu autor e consumador da fé,
ali você já recebeu o Espírito Santo. Agora, como é manifestado o Espírito Santo? Através da palavra. Então, eu aceitei Jesus Cristo, eu fui batizado nas águas, eu confessei que eu sou de Cristo. Se eu sou de Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho agora o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho uma partícula de Deus em mim, fui selado. Você lendo a palavra, você pesquisando, você estudando, a palavra fala com você. E o Espírito Santo, ele te ajuda a compreender esse livro. Porque também você pede direção, você pede discernimento, você pergunta para outras pessoas que possuem mais experiência com você, têm mais anos na fé, porque quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, medida de fé. Eu aqui não estou para julgar ninguém, mas eu acho um pouco errado quando uma pessoa fala, dai-nos mais fé. Dá-nos mais fé. Você já recebeu uma medida de fé. Ou acrescenta-nos a fé. Aí agora tá aqui a palavra. Essa palavra aqui, ó. Isso que eu vou te cutucar agora. Jesus. Quer dizer que quando a pessoa ela tem um contato com a palavra, ela lê a Bíblia, ela tem uma busca constante de oração, jejum, de saber quem é Deus, automaticamente, pelo que você está explicando aí, ele tem o dom do Espírito Santo. Certo? Sim, ele foi selado. Tá bom, aí eu vou fazer uma pergunta agora para ver se... Porque ele é teólogo, gente. Então, assim, quando a gente tem um mestre junto com a gente, fala assim, mas pastor, não. Ele é o cara que conhece. Aí vem a minha pergunta. Ele era um perseguidor da Igreja de Cristo? Sim. Perfeito? Então ele tinha dupla, de ficar claro, ele tinha dupla cidadania, Deus não mudou o nome dele. Não, né? Prova na Bíblia onde está escrito isso. Porque eu gosto de falar isso porque o pessoal vai pregar, eu já preguei em muitas igrejas, e o pessoal começa a falar assim, Deus mudou o nome dele. Não mudou, gente, ele tinha dupla cidadania. Isso. Correto, doutor? Correto. Doutor da lei aqui que sabe. Aí vem a minha pergunta, ele não era batizado até então, Paulo? Sim. No início, antes de tudo, quando ele perseguia a igreja, ele não tinha o Espírito Santo, concorda comigo? Concordo. E aí, em meio a uma situação, ele caiu, segundo historiadores, não caiu de cavalo, né? Deus derrubou ele do cavalo, sim. Segundo alguns historiadores. Aí a minha pergunta ele ficou cego por um período, certo? Certo. A caminho de Damasco, ali na cidade e tal, foi onde ele caiu. Isso. E aí, a minha pergunta, que é muito difícil para alguns teólogos me responder, que eu faço questão, e eu não consegui nenhum teólogo me responder isso. Ixi, lá vem. Ele teve uma revelação quando ele disse, o Espírito Santo disse a ele, virá até aqui, na casa direita, um homem falará com você. E aí o próprio Espírito Santo falou com o outro lá, Ananias, lá do outro lado, falou, você vai na rua tal, à direita. Foi o Espírito Santo? Para mim, eu entendo que foi o Espírito Santo. Por quê? Se você for lá em Atos 9, era o que eu estava pesquisando, é a conversão de Saulo. Então, o próprio Cristo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ainda é engraçado que Saulo dialoga. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues, que é o versículo 6. Aí o 5, e agora o 6. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Então, Cristo já estava ali. Peraí, Saulo. Realmente você estava no Antigo Testamento, na Torá, ali foi revelado Cristo, mas preferiram, vamos dizer assim, ficar com a lei de Moisés, Pentateuco. Pronto e acabou. Do que foi passado para Saulo na época, está errado, é heresia, é anátema. Mas espera aí, foi predito isso. Foi avisado, foi dito por Isaías e por demais profetas. Então, próprio Cristo se dirigiu a Paulo e realmente chegou a Ananias. Ananias, quem é Ananias? Um discípulo,
Olha que engraçado. Ananias não era obreiro, Ananias não era presbítero, não era evangelista, não era pastor, não era bispo, não era apóstolo. Se você for ver, Ananias era uma pessoa que creu, recebeu e acreditou, confiou e permaneceu fiel. Agora complicou a minha cabeça, porque imagina o seguinte: na minha mente o cara é perseguidor do povo de Deus, sanguinário lá e tal, e persegue e mata, e aí ele tem um encontro com Deus aonde ele, sem ter o Espírito Santo, Deus fala com ele? Sim. Olha que engraçado isso. Então peraí, que agora me deixou mais ainda. Ontem nós estávamos ouvindo um assunto e vale a pena até dizer, quer dizer que Deus fala... Peraí. Jonas falou com Deus e não fez propósito de Deus. Sim. Aí Deus falou com um peixe que era irracional para levar ele até um propósito que Deus tinha. Isso então mesmo. Deus fala com quem ele quer. Com quem ele até quer. A mula. Até Deus usou. Meu Deus. Balaão, mesmo sendo infiel, usou para bendizer o povo de Israel. E aí? Então eu entendo que quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Cristo, ela muda a caminhada dela. Não tem como permanecer igual. Eu fiz uma pregação há um tempo atrás e usei até o exemplo do teólogo que disse ontem, se você não, na sua mudança com o encontro com Cristo, você não tem os hábitos diferentes, não transformou seu caminhar, você não teve arrependimento, não foi com Cristo que você se encontrou. Você encontrou com qualquer pessoa, menos com Cristo. E uma pregação eu falei isso uma vez e é uma verdade. Porque muitas vezes o nosso caminhar no dia a dia, eu sou uma pessoa, o Thiago sabe disso, que gosto de brincar muito, brinco no meu trabalho, fui na festa da empresa, continuo brincando com todo mundo, abraço um, brinco com o outro e tal. Esse é o meu jeito, mas a minha conduta cristã mostra nos meus compromissos, no meu dia a dia, no meu caráter, foi como a gente disse ontem, né? Demônio a gente expulsa, caráter não. Então não adianta, quando a pessoa não tem um encontro verdadeiro com Cristo, não há uma transformação no seu interior, que no original é a metanoia, né? A transformação da mente. Isso então mesmo. O Tiago está afirmando, o nosso teólogo Tiago, aqui no Eu Li na Palavra, que quando Paulo, até então era Saulo, Sim. teve um encontro com Cristo, automaticamente tudo nele foi transformado, porque ele houve um encontro verdadeiro com o eterno Deus. É isso? Isso mesmo. Tanto que depois, tempos, né? O próprio apóstolo, agora Paulo, ele fala, tudo aquilo que eu sabia, eu deixei como esterco. Ele reduziu a pó e cinza, porque ali ele reconheceu quem realmente é Cristo. Aí a gente começa a falar de Paulo, aí vai ter que sair de Coríntios e para Atos dos Apóstolos, porque uma coisa está ligada com a outra e não tem como falar de Paulo, Saulo, Paulo e também Atos dos Apóstolos. Aí vem a minha pergunta. O Espírito Santo de Deus falou com Barnabé. Barnabé não era obreiro. Você me falou que ele não era obreiro. Ele não era pastor? Não, está falando de... Barnabé. Barnabé, desculpa, Ananias. Isso mesmo, eu vou chegar em Barnabé. Um discípulo chamado Ananias. Um discípulo significa que ele estava aprendendo com alguém o ofício de seguir a Cristo. Isso mesmo. Então ele não era um pastor, não era um bispo, não era um reverendo, a asa direita do anjo, semideus. Não era. Eu estou falando isso, ele está rindo aqui, gente, ele está rindo aqui, porque é o seguinte, hoje em dia, né, é tanto título que é colocado. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu nunca liguei para isso, e eu não ligo para isso, para título. Meu título sempre vai ser servo. Eu até brinco às vezes, quando eu vou orar, eu não falo, Senhor, aqui está o seu pastor. Sim. Ele é o meu pastor, né? Então a minha oração é sempre assim, o seu servo, o teu filho. E porque hoje em dia você vai numa igreja, a pessoa ela foi instituída apóstolo, ela foi instituída bispo, ela foi agora patriarca da fé, né? Tem um herege aí que agora é patriarca da fé, que agora é anjo, semideus. São coisas que infelizmente fica chato eu falar isso, mas se tem título é porque tem gente que vai atrás. Ao contrário
de Saulo, que foi para perseguir e encontrou Cristo, tem pessoas que estão indo atrás do homem, e no encontro com o homem, acabam se desviando do verdadeiro evangelho que Cristo trouxe. Então você que está me assistindo hoje aí no podcast Ouvindo a Palavra, eu estou vendo que as pessoas estão pedindo para entrar ao vivo, está chegando mais mensagem aqui para mim no Instagram também, pode deixar no chat aí uma mensagem, que eu vou entrar aqui, a gente faz ao vivo para o Thiago, o Rogério já fez várias perguntas aí, o chat está aberto, tá? Vocês podem deixar lá. A Ellen Boer também já entrou aqui, o Daniel Macedo, Deus abençoe vocês aí para a glória de Deus Pai. É o primeiro podcast que nós estamos aí aproveitando o Thiago, que vai embora de São Paulo, né? E eu não poderia deixar, vai embora amanhã, né? Amanhã que você está saindo literalmente de São Paulo, indo para o interior. Santa Bárbara, prepara um local para esse homem pregar, um estúdio para ele fazer podcast, eu vou lá. Isso aqui, gente, só para vocês entenderem, é um podcast móvel, tá? Hoje ele está aqui, daqui uns dias ele vai estar em outro local, estará na igreja da bispa. Como que é o nome da bispa, amor? Janete, louvado seja Deus, bispa Janete, é a produção, tá, gente? Tá a produção ali do outro lado, a minha esposa Tati está ali, o Isaac, filho do Thiago, está ali também na produção. Nós vamos fazer um podcast também com a Janete, é uma bênção de Deus, a bispa e o apóstolo. Qual que é o nome dele, amor? César. Eu sou péssimo para guardar nome, todo mundo já sabe isso, o Thiago também. Tem hora que eu chamo ele de Isaac, o filho Isaac eu chamo de Benjamim, mas tudo bem. Mas voltando aqui, significa então que houve uma revelação do Espírito Santo? Sim. Existe revelação? Agora é o ponto que eu queria. Agora você prepara aí as suas anotações, que esse homem aqui vai falar se existe ou não revelação. Vamos lá, Thiago. Vamos lá, né? Existe. Existe porque o Espírito Santo, nessa graça, imerecida graça, você e eu, nós todos, não fizemos nada para merecê-la. A única pessoa que fez foi Cristo na cruz do Calvário. Então essa graça que está disponível, o Espírito Santo está conosco. Existe a revelação. Mas está na palavra isso? E agora? Pessoal, eu vim preparado com 1 Coríntios, hein? Eu falei que hoje eu ia abraçar sem apertar o teólogo Thiago. Mas tem na palavra. Tem na palavra. Onde que você ouviu na palavra isso? Isso está em Atos dos Apóstolos, não precisa nem pegar aqui, quando Ananias, Deus disse para ele assim: você vai em tal local, entrar numa rua chamada à direita. Isso, Atos 9 mesmo. Isso é revelação, então? Sim, porque o próprio Espírito Santo está falando com Ananias. Ananias, faz isso, isso e isso. O Espírito Santo não enganou Ananias. Ele foi nesse local, olha aqui, continuando em Atos 9. 9 e 10. 9 e 10. Sim, vai na rua chamada direita e na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso. Por quê? Porque ele nasceu em Tarso. O que mais está escrito aí? Depois da vírgula. Pois ele está orando. Como que ele sabia, gente, que ele estava orando? Agora você vai me explicar. Não, gente, para vocês entenderem, eu quando estou lendo a Bíblia, eu até converso com a minha esposa isso, é como se eu fosse inserido no ambiente da época. Eu começo como se eu estivesse vendo aquelas casas. Então eu imagino, a minha imaginação, aí você me corrige se eu estiver errado. O camarada está aqui e de repente Deus, através do Espírito Santo, fala com ele. Atos 9, 10, o 11. Disse ao Senhor, o 10, aqui disse o Senhor em visão. Já começou uma revelação aqui. Então quem não acredita em visão, revelação por visão, está aqui na palavra. Se estiver errado, eu, teólogo, eu peço você aí que me prove na sua Bíblia. Talvez no original tenha um outro nome, mas aqui está com uma visão de Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui. Ou seja, ele escutou Deus e respondeu para Deus, é isso? Isso mesmo. E aí, mas me responde isso aqui no verso 11: levanta-te e vai. Mas Deus estava pessoalmente com ele? Não, é a voz. É o Espírito Santo? Isso. Então existe revelação, existe visão e o dom do Espírito? Sim. E o Espírito Santo fala comigo? Fala. Você não acredita não? Está na Bíblia, tá? Por isso que o nome do podcast é Eu Li
ou eu vi na palavra, desculpa, eu vi na palavra. Por quê? Está na palavra. E aí que mais, Tiago, que ele diz aqui depois disso? O Tarso chamado, o apelido, né? O Saulo, pois ele está orando. Isso mesmo. Mas ele estava orando mesmo? Estava orando, tanto que no versículo 9 diz que ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então, além de ficar cego, estava jejuando e agora orando. Peraí, não, agora você confundiu minha cabeça. Gente, vamos tentar entender o seguinte. O camarada perseguia o povo de Deus. O camarada era da treta. Tanto que me apelidam aqui de Paulo Garrido. Os amigos aqui, ó. Ó, esse aqui que eu estou apontando. O cara era da briga, perseguidor, sanguinário, estava realmente no apetite de perseguir o povo de Deus, ter um encontro com Cristo, e aí ele começa a jejuar e orar. Não. Jesus, isso aqui é uma lição para as pessoas que estão aí há 30 anos dentro da igreja, que pararam de orar, jejuar e de buscar Deus. Isso não pode parar. Né? A gente precisa voltar a fazer aqueles jejuns malucos que eu fazia aí, mas a resposta de Deus, como o Tiago também, viu? Esse aqui é um homem de oração, viu, gente? Quando começa a orar, chora na presença de Deus. Você não tem ideia, cai moeda, piada interna. Isso é uma piada interna, tá, irmãos? Que quando Deus começa a falar com ele, já abaixa a cabeça assim, ó, parece que ele está procurando uma moeda. Mas é o Espírito Santo falando com ele, da mesma maneira que o Espírito Santo falou com Saulo e falou também com Ananias. Mas aí eu tenho uma pergunta para você, muito intrigante para mim. Sim. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, agora eu vou te apertar um pouco. Vamos lá. Paulo já estava em comunhão, em certa forma, porque eu imagino o seguinte, eu ajudei muito tempo em centro de reabilitação e a maior dificuldade para a família é acreditar que o que o ex-dependente está falando é verdade, né? Ele fala assim, eu estou curado, aí o pessoal fala nada, já é a 8ª vez que você fala isso. Como que foi para o cristão ver Paulo, ali já naquele momento, dizendo assim, eu não estou perseguindo mais, agora eu sou de vocês. Como que foi isso? Olha, eu fico imaginando, se eu estivesse nesse local, eu acho que eu tomaria um susto. O perseguidor é perseguido. Eita! Realmente transformou? Infelizmente o ser humano julga o próximo. Uma coisa que não éramos para fazer. Eu digo éramos porque, infelizmente, ainda nós fazemos. Então, não estava no local, no momento, mas Atos 13 fala, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, Saulo estava na igreja de Antioquia. O que ele estava fazendo lá? Tenho certeza que ele não estava parado. O que ele estava fazendo? Verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, começou lá quando estava cego jejuando e não parou mais. Olha, o Espírito Santo disse, peraí, então, o Espírito Santo disse aqui, mas o Espírito Santo ele fala, quando a gente está conversando aqui agora, vai ter, dizendo, eis que te digo, olha aqui o meu servo, o meu filho. Peraí, eles estavam com um propósito. Eles estavam ali naquele local, eles estavam jejuando, eles estavam realizando algo. Ou, melhor, se preparando para realizar um algo. Quem tomou a decisão? Vai ter... É quem entrou ao vivo aqui, pessoal. Fica tranquilo. Continue aí, Thiago. Vamos lá. E o que aconteceu? Eles estavam se preparando. E quem tomou a posição para falar para eles o que era para fazer? O próprio Espírito Santo. Peraí, agora eu vou parar, mas você vai continuar. Sim. Deixa eu entender, porque o que eu estou perguntando para você, às vezes eu acho que é a pergunta de muitas pessoas que estão ali. Eu estou vendo que o Rogério Edmar tá ao vivo com a gente ali também. Tatiane Pelizari Garrido. Minha esposa também está ali. Brincadeira, gente, brincadeira. O Rogério também está com a gente, Edmar também. Gente, tem bastante gente assistindo com a gente. Mas vamos lá, minha pergunta então, deixa eu ver se eu entendi. Ele houve um encontro dele com Cristo, transformou a mentalidade dele, o caminhar dele, e aí ele estava na igreja de Antioquia, estava orando e jejuando e adorando a Deus, junto com outros, e o Espírito Santo de Deus falou com eles, é isso? Isso mesmo.
Continuando, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Porque você tem que entender, nós temos que entender o seguinte, do capítulo 9 para o capítulo 13, não é porque passou 4 capítulos, foram 4 dias, 4 meses, não temos o período exato de como Paulo se preparou, aqui ainda Saulo, mas ele já tinha cidadania romana, porque o próprio Paulo, ele fala dele mesmo, judeu puro, porque os pais dele eram judeus, compraram a cidadania romana para ele, enfim. E o próprio Espírito Santo separou eles. Então agora nós vamos entrar no embate. Vamos lá. Rogério está fazendo pergunta ali, está perguntando o que fez uma igreja cheia de tantos dons se perder no caminho do Senhor. Nós vamos chegar lá, Rogério. Estou vendo suas perguntas aí, o pessoal está colocando pergunta aqui. Mas vamos lá. Érica Boulos entrou também. Érica, Deus abençoe. Continue com a gente aí no nosso podcast. Eu li na palavra. Então deixa eu entender. A palavra de Deus diz que quem separou Barnabé e Paulo para a missão foi o Espírito Santo? Isso mesmo, mas que a palavra diz. Peraí, o que me confunde hoje em dia é que Amém, vou fazer essa pergunta já, pode deixar, eu estou lendo aqui, está transmitindo ali, mas eu estou lendo aqui também as perguntas, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer então que quem tem que direcionar, encaminhar, ordenar, selecionar, separar é o Espírito Santo? Esse é o correto. Então, você está querendo me dizer então que hoje em dia é a mesma coisa, é o Espírito Santo ou é o homem? É o Espírito Santo. Você tem uma igreja cristocêntrica ou você tem uma igreja teocêntrica? Você quer Cristo no centro da igreja onde que você congrega ou você quer o homem? Aí se você quer o homem, realmente você pode falar que é uma igreja, uma empresa e escolhe funcionários ali para realizar tais trabalhos. Então vai ter uma confusão no verso 3, porque no verso 3 que depois que o Espírito separou eles e enviou, eles voltaram a jejuar e orar? Jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Você vê que o Espírito Santo já tinha selecionado. Por que colocou impondo as mãos sobre eles, os despediram? Quem eram as demais pessoas ali para questionar o próprio Espírito Santo sobre essa ordenação que o próprio Espírito Santo tinha feito? Não tem como. Então agora nós vamos entrar no outro embate. Não, nós vamos entrar no outro embate agora. Gente, se você achou que seria meia boca, que não teria, não. Vai ter questionamento. Então você quer me dizer que nós estamos sujeitos ao Espírito Santo? Sim. E por que muitas vezes os líderes não fazem isso? Eu não estou falando do Joma não, viu gente? Tá aí os caras que já conhecem os irmãos que estão ali, estão mandando mensagem aqui para mim. Eu estou falando aqueles que realmente ouvem o Espírito Santo, sabe? Que jejuam, que oram, que buscam o Senhor, têm intimidade com Deus. Estou falando com esses homens de verdade. Porque o que eu entendo aqui? Se o Espírito Santo sabia que o caminhar de Paulo teria tanto transtorno em confusão, como diz o irmão lá uma vez, me chamou de Paulo Garrido, por que o Espírito Santo encaminhou ele? E por que ele foi? Agora eu peguei ele, gente. Agora eu peguei o teólogo. É que precisa pensar nas palavras. Mas eu vou... Não tô dizendo que são palavras difíceis, não. É dizer o correto para que não tenha duplo sentido. Mas vamos lá. Se o Espírito Santo selecionou, determinou, o Espírito Santo é a Trindade. Então vamos lá. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E então, foi selecionado, já sabia o que iria acontecer, não digo que estava pré-determinado, que aí, se você falar sobre soteriologia, doutrina da salvação, tá tudo determinado, não, calma, não vamos chegar nesse ponto não, nesse assunto não, mas eles estavam ali, eles estavam se preparando. Se eles estavam se preparando, por que o Espírito Santo não o chamariam?
Aí você pode até pensar, mas tinham outras pessoas ali na igreja de Antioquia que no verso 1 estava falando. Tinha Simeão, chamado Níger, tinha Lúcio de Cirene, tinha Manaém, tinha demais pessoas. Mas por que o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo? Aí a gente tem que perguntar para o próprio Espírito Santo. Não como questionamento, mas ali só o Espírito Santo sabia por que separou Barnabé e Saulo e não os outros demais. Para esse trabalho foi Barnabé e Saulo. A Bíblia não relata nos textos canônicos, aí só se nós formos para os apócrifos, no sentido de para a história, essas demais pessoas, se estavam ali na igreja de Antioquia, se estavam se preparando para o serviço, eles executaram os serviços. Mas aqui não foi falado sobre eles, foi falado apenas sobre Barnabé e Saulo. Certo? Exatamente. Aí eu vou mudar um pouco o foco aqui. O Rogério fez uma pergunta. Deixa eu ir para a pergunta do Rogério aqui. Pergunta do Rogério: o que fez uma igreja cheia de tantos dons se perder no caminho do Senhor? Paulo deixou tudo certo lá, mas Paulo teve que sair de lá. Eu não sei se é certa essa frase que eu vou dizer, mas Paulo era um empreendedor. Paulo fundava as igrejas. Só que não tinha como Paulo permanecer administrando a igreja. Então, selecionava outras pessoas para administrar essas igrejas. E Paulo foi indo. Só que pelo tempo, foi tendo outras pessoas, foi conversando, foi falando. O engraçado de uma igreja, não engraçado, mas o legal é você estar em unidade. Não significa que estando em unidade, o que o pastor Garrido fala, o que o pastor Garrido entende sobre a palavra, obrigatoriamente eu preciso concordar e entender. Não. Aí não é unidade isso. Entendeu? Unidade é o quê? Eu tenho conhecimento um pouco sobre a palavra de Deus, desta maneira que eu entendo, pastor Garrido entende outros pontos, outras maneiras. Amém. Nós conversamos, mas qual é o nosso foco? É Cristo. E não estava na igreja de Corinto esse foco. Então, a própria igreja, como eu disse, escreveu para Paulo, Paulo leu e começou a escrever cartas. Nós temos aqui 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas se você for estudar mais a fundo, pode ser que esteja errado as demais, porque foram pessoas que estudou a época. Eu digo que foram 5 cartas. 2 Coríntios, 2 cartas. 1 Coríntios, entende-se que era a 2 Coríntios, e a própria primeira carta se perdeu. Então, posso estar errado? Posso estar errado, mas isso é contexto histórico. Tá? Aí só se nós estivéssemos lá na época para poder saber. Mas vamos lá. Nem me lembro mais da pergunta, Rogério. Mas... Vamos lá, o Rogério perguntou. O que faz... Se ele não respondeu, eu vou responder, tá, gente? O que fez uma igreja cheia de tantos dons se perder no caminho do Senhor? Essa foi a pergunta do Rogério. Ok. Lá no início de 1 Coríntios, o próprio Paulo fala, uns dizem que eu sou de Paulo, o outro sou de Apolo, sou de Jesus. Eles não estavam indo sentido a que o apóstolo Paulo tinha plantado nos corações dele, tinha dito como seguir com a igreja, de como permanecer na assembleia, na unidade dos cristãos. Uns foram por pessoas. Então ali, o que nós podemos entender? Não, eu estou indo pela doutrina que Paulo disse, eu estou indo pela doutrina de Jesus, então palavras, pode ter chegado outras pessoas ali e ter falado, não, mas o que Paulo disse aqui está errado. Eles não tinham a Bíblia naquela época.
O que eles tinham era a vivência com o Espírito Santo, tanto que, Rogério, a igreja de Corinto, ela recebeu, estava disponível. Só que engraçado, não foi ainda dito isso, mas eles estavam querendo tanto ir como ao Espírito, que eles começaram a esquecer do próprio corpo. Tanto que fala-se em 1 Coríntios que, não, eu elevo o meu espírito e a carne eu deixo. Não, porque eu estou em outro patamar. Não, está errado. O seu espírito você tem que fortalecer para que sua carne venha se sujeitar. Não a sua carne sua carne dominar o espírito, mas o espírito dominar a carne. Só que eles queriam elevar o espírito de uma forma que até estavam dizendo que estavam já num patamar de anjos. Completamente errado. Ok? De outra forma, resumidamente é o seguinte: os seus dons não vai te levar ao céu. Se você atribui, isso é uma coisa que a gente já conversando muito sobre isso. Se você atribui que a pessoa é cheia do Espírito Santo, é cheia de Deus, intimidade com Deus pela quantidade de dons que ela tem, enganado está. Porque tem inúmeras pessoas que estão cheias de dons, expulsaram o demônio, falam em línguas, têm interpretação de línguas, têm revelação e vai para o inferno. Não estou estipulando aqui o que vai acontecer, tá? Estou dizendo que não é esse o fator. É o seu relacionamento com Deus, é a conversão, literalmente o seu arrependimento das coisas que você fazia. Como eu digo sempre, eu cometi muitos erros no meu passado, mas eu fui fazendo um cheque, esse não mais. Por quê? Porque o amor de Cristo me constrange e me faz ser mais amigo dele todos os dias e ter intimidade. Esse é o caminho que leva para a eternidade, não é os dons. Isso, tanto que os dons não salvam, como já foi dito, e os dons é para edificação da igreja. Paulo ele fala sobre isso em 1 Coríntios, no capítulo 12. E ele lista aqui 9 dons. Só tinham esses 9 dons? Não sei. Paulo listou 9. Só que Paulo é engraçado não. Paulo ele não repreende, é errado essa maneira que vocês estão fazendo. Não. Paulo ele ensina. Ele diz a respeito dos dons espirituais. Por quê? Aí Paulo conhecia o povo da igreja de Corinto. Ele fala no 12:2, vocês sabem quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ok? Eu vou fazer uma pergunta para você, Tiago, que está no capítulo 4. Capítulo 4 aí de 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, sobre, é um resumo, tá? Os servidores de Cristo, o amor paternal de Paulo nesta carta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Peguei ele agora, gente. Como definir? Peguei ele agora. Os servidores de Cristo nessa carta, os ministros de Cristo nessa carta. Como era considerado um homem lá, ministro de Cristo naquela época? Ministro de Cristo é uma pessoa voltada ao trabalho para a igreja, voltada ao trabalho de Cristo. O que o próprio Cristo pediu para nós? Negue-se a si mesmo, toma tua cruz e siga-me. Amai uns aos outros e amai ao próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento que Cristo deixou. E Marcos 16:15, ide por todo mundo. Vamos lá. Marcos 16:15. Vamos deixar esse homem falar hoje, gente, porque ele conhece. Peraí que o Rogério colocou mais pergunta aqui. Tem bastante gente fazendo pergunta. Pergunta: o pior erro da igreja de Coríntio foi o de encobrir o pecado, como o caso de incesto entre filho e madrasta. O Rogério vai deixar o negócio pegar fogo aqui, rapaz.
porque tem uma pergunta minha, não é uma pergunta na realidade, é um comentário em cima da pergunta dele, que vai falar, deixa eu pegar aqui, que está no verso, capítulo 5, a entrega do povo a Satanás, e no capítulo 6, a disputa pelos irmãos, e o corpo é templo do Espírito. Isso aqui vai dar problema, deixa eu até marcar aqui, ó. Capítulo 6, 4, aqui. Vamos lá, Tiago, continua aí. Marcos 16, 15, só para não falar errado. E disse-lhes, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura, pois que Cristo deixou para nós. Agora vamos lá em 1 Coríntios. Isso de incesto, o Paulo, ele, no capítulo 5, certo? Existe imoralidade. E engraçado que no verso 1, 5.1, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso que ele está falando aqui, Paulo, de gentios, é do mundo. No mundo, não tem isso, essa abominação que está tendo dentro da igreja de Corinto. E o que vocês estão fazendo com isso? Não estava fazendo nada. Por quê? Essa carta que a igreja de Corinto escreveu, imagina, não sei quantas páginas tinham, não sei como foi feito esse papiro, mas foi escrito e foi endereçado para Paulo. Quando Paulo recebeu isso, eu não posso ficar sem responder, eu não posso me omitir, eu não posso ficar calado. Então eu preciso admoestá-los, eu preciso ensiná-los a não dizer que é correto ou errado. Mas a igreja de Corinto, não digo todos 100%, mas algumas pessoas queriam seguir outras doutrinas, queriam implantar doutrinas do mundo, de pessoas que estavam servindo a falsos deuses e queria colocar ali naquela igreja. E, enfim, Paulo ele mostra para olhar para a cruz de Cristo. Não estou julgando aqui ninguém, mas nós mesmos às vezes esquecemos de olhar para a cruz de Cristo. Mas o que a cruz de Cristo tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Se Cristo não tivesse sido crucificado, como que você e eu estaria hoje? Às vezes nem aqui. Então, vamos falar dessa imoralidade. Isso Paulo citou, mas podemos pensar que tinham outras coisas. Porque Paulo, eu não me lembro aqui em qual capítulo e versículo, mas ele fala, demais coisas eu vou ter com vocês. Paulo iria visitar a igreja de Corinto, então tinham mais coisas. Imagina, não tinha como uma carta responder tudo. Olha como que estava aquela igreja bagunçada. Mas Paulo foi ali firme, ele permaneceu, porque Paulo não estava fazendo aquilo para ele. Se Paulo estivesse fazendo aquilo para ele, pode ser que o homem teria desistido. Não, deixa para lá, vamos abrir outra igreja, já que Paulo era empreendedor de igreja, deixa essa morrer e eu vou para outra. Não, o serviço que Paulo estava fazendo era para Cristo. Vai, Rogério, você está fazendo mais perguntas? Não, acabou aqui, o Rogério fez a última pergunta e para a gente encerrar, já extrapolamos o nosso tempo aqui, né? Mas eu queria, como a gente tem um trabalho com jovens, e aí eu vi aqui algo que me chamou a atenção. Em 1 Coríntios 6, ele diz assim, verso 18, fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete fora do seu corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que sois de vós mesmo? E aí eu vou deixar como que eu posso dizer, uma reflexão. Vivemos numa sociedade hoje onde o tema é meu corpo, minhas regras. Eu também já pensei assim. Só que quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, não existe mais o seu corpo, as suas regras. O teu corpo é templo do Espírito Santo.
A tua vida é guiada pelo Espírito Santo. E quando Paulo adverte aqui, quando ele está falando que o nosso corpo é templo, são membros de Cristo, fazem parte de Cristo, e aí ele vai decorrendo tudo isso, o capítulo 6 inteiro praticamente, né? Ele vai falar sobre isso, o que é lícito, o que não é, a censura, o que não é. Mas eu quero deixar algo para você que está assistindo hoje e vai assistir isso futuramente. A partir do momento que, como Paulo, você teve um encontro com Cristo, houve uma metanoia, sua mente não é mais a mesma, a sua forma de pensar é diferente, a sua vida é diferente. Ah, quer dizer que depois que eu encontrei Cristo, eu não posso mais fazer piada? Quer dizer que depois que eu encontrei Cristo, eu não posso mais rir? Quer dizer que depois que eu encontrei Cristo, eu não posso mais jogar futebol? Ah, depois que eu encontrei Cristo, eu não posso fazer isso, aquilo outro? E entenda uma coisa, Cristo não veio te limitar nada, Ele veio te ensinar o que é certo. Ele só veio te ensinar aquilo que você deve fazer. Ah, vai chegar um momento que certas situações que você cometia, você vai falar assim, peraí, o amor dele me constrangeu tanto que eu não mereço fazer isso pelo meu corpo, que é templo dele, e nem ele merece pelo que ele fez na cruz do Calvário para mim. Eu estou saindo um pouco do que a gente estava falando aqui, até para encerrar, e a gente tem que levar a palavra, além do podcast de pergunta e resposta com visitantes, ou em dias que eu farei pregação, ou temas que nós vamos trazer. A ideia disso é continuar levando o Evangelho e usando a tecnologia para isso. Eu até brinquei esses dias, né? As pessoas viram o improviso do podcast aqui e achando que a gente está fazendo por moda, mas eu sou desde a época da rádio web, né? Rádio antiga, então a gente está continuando, utilizando o que nós temos ao nosso favor para falar de Cristo. E mais uma vez dizendo, quem é o dono de todas as coisas e da sua vida é Jesus Cristo. Talvez você tenha dinheiro, talvez você tenha uma família aparentemente abençoada, talvez você não precise de nada, você conhece tudo de investimento imobiliário, fundos imobiliários, você conhece de ações, você tem seus bens, você tem tudo, mas você não é feliz. Talvez você tenha o trabalho que você sonhou, mas você tem uma vida que você não sonhou. Talvez você pensou tantas coisas para o seu futuro e em véspera de Natal fazer aquele ponto de reflexão. Será que realmente eu estou fazendo aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário? Será que o amor dele está me constrangendo ao ponto de eu mudar a minha caminhada, mudar a minha rota? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas você no passado fazia isso. Sim, mas é diferente. Quando Cristo entra na sua vida, tudo se fez novo, tudo se faz novo. O seu caminhar é diferente e você não fica focado no que você era no passado. Tarcísio, Deus abençoe, estou vendo que você entrou aí. Continue abençoando sua casa, sua família, no nome de Jesus, viu? A caminhada com Cristo não te faz olhar para o passado, te condenando a todo momento. Não, você era assim. Não. A partir do momento que, como disse aqui o apóstolo Paulo, ensinando a sã doutrina, ensinando como era o caminhar, tirando o fermento de dentro da igreja, aquelas pessoas que vivem fermentando e sempre te acusando, te olhando como velho homem. Não, isso tem que acabar, e esta forma de acabar é você fazendo isso aqui, ó, lendo, buscando, jejuando, orando, falando com Deus, tendo uma caminhada reta com Ele. Ah, mas eu fico preocupado que vão falar de mim. Irmão, entendam, falavam de Cristo mesmo ele depois de fazer milagre. A mesma multidão que seguiu ele para ser alimentado, para levar um coxo, um cego, um paralítico que era curado, era o mesmo que depois falou para matar ele. Então, com a opinião do outro ou não, continue seguindo a Cristo, continue servindo a Cristo, continue buscando uma vida reta diante dele. Você vai acertar sempre? Não, eu também não acerto sempre. Está aqui minha esposa que sabe disso. Tem dia que eu acho que eu fiz alguma coisa certa, ela fala assim, ó, você não fez certo. Ou então, muitas vezes eu estou aqui em casa do Espírito Santo, volta lá, que tal coisa que você fez não me agradou. E aí eu vou lá e peço perdão. Se você tem que pedir perdão a alguém, peça perdão nessa noite. Pegue o seu telefone celular, aquela pessoa que você tratou mal, que você, talvez pelo seu cargo, pela sua posição, ou por uma briga de família, se distanciou. Ligue para essa pessoa, fala, olha, você me perdoa. O Espírito Santo me constrangeu e eu não quero ficar mal com você. Não significa que você vai caminhar com essa pessoa, mas significa que você vai andar em liberdade com ele. Para isso que Cristo veio, ele veio para te libertar. É um programa de podcast que vai falar da palavra, mas o cunho dele é colocar Cristo.
Cristo sempre vai ser o aferidor de todas as coisas. Se você acha que as nossas brincadeiras, como teve aqui, tira a presença, não, a presença dele é única. Eu não sei você na sua casa, mas eu sinto a presença de Deus aqui. É notória a presença de Deus, porque o Espírito Santo começa a falar conosco e vai fazendo isso. Danilo entrou agora, o Kaique também agora, Deus abençoe Kaique, Danilo também, o Tiago, quem enjoa de maneira... O Rogério, eu confundo os nomes, o Rogério está aqui. Quem enjoa de comer maná está com desejo de comer carne. Quem cansou de se alimentar do que vem do alto é porque o desejo de se alimentar do que vem da terra. O profeta Rogério, hoje ele está fazendo as perguntas aqui para a gente, mas emendando isso que ele está falando. A pessoa que procura o mundo pela satisfação momentânea, eu também já fiz isso, tá, gente? Mas ele não, eu também errei. Mas houve um momento que Cristo falou assim, você precisa mudar. Você precisa mudar a sua conduta, você precisa mudar o seu comportamento. E literalmente, que eu brinco sempre, né, que a transformação de água em vinho que Cristo fez, ele transformou a água em vinho. O vinho jamais voltará a ser água, ele pode se transformar em vinagre, mas nunca voltar ao original. O que significa isso? Que quando Cristo entra na sua vida verdadeiramente, você para de ser o que você era no passado. É no instalo? Não. É gradativo, é buscando, é indo de encontro à cruz. Pode falar também, Thiago, você fica à vontade. É um processo. Gente, estar do lado de um teólogo aqui, você não tem ideia como eu estou tremendo. O meu medo de falar alguma coisa errada, porque esse homem conhece muito. Ele é o brabo. Mas como veio isso? A busca, porque Cristo é tudo na vida dele. Mas a família dele é também. Mas se não fosse Cristo, ele não teria a esposa dele, os filhos dele, o projeto que Deus tem para ele no interior de São Paulo, está indo lá para Santa Bárbara. Santa Bárbara, prepara aí um local que eu vou levar o meu podcast móvel. Nós vamos... Gente, para vocês entenderem, esse kit de podcast aqui, esse cenário, cada tempo vai estar num canto. Para quem entrou agora, vai ter podcast com a juventude da nossa igreja, vai ter podcast com o nosso pastor, presidente Pastor Barbosa. Quero fazer um debate com o Pastor Barbosa, Pastor Leandro, se você estiver em São Paulo no dia, Tiago também. Vamos quebrar tudo, entendeu? Para a gente esclarecer as coisas aqui, para o povo entender da palavra de Deus. Mas para a gente poder encerrar também, nós tivemos 1 hora e pouco, aí 1 hora de podcast. Se Cristo não for a sua meta, o seu caminhar é errado. Como nós ouvimos ontem, ele fez uma rota para você. Eu não sei o que você fez no seu percurso dessa rota que você tinha para Cristo. Qual caminho você tomou, o que você achou que era mais fácil, se foi realizar o seu sonho profissional, se para você ser feliz era casar, se para você ser feliz era a faculdade, se você ser feliz era o casamento. Eu não sei qual é, mas a plena convicção que eu tenho é que para você ser feliz, você precisa de Cristo. Sim. Debate, Pastor Barbosa, Pastor Leandro vai pegar fogo. Nós vamos fazer isso lá na nossa igreja. Vou preparar a sala direitinho, os microfones, vai chegar mais 2 desse aqui. Hoje o Thiago está com o microfone de lapela aqui, mas a gente vai mudar tudo. Você vai ver que vai ser, olha, coisa extraordinária. Você que tem a sua ideia, coloque aqui pra gente no comentário o que você quer que acrescente, o que coloque no podcast. Calma aí que eu vou voltar em Cristo, gente, não perdi não, é que o pessoal está escrevendo aqui. Coloca aí seu comentário que você quer de ideia para o podcast, a gente vai colocar também isso em análise para que a gente possa fazer. E voltando em Cristo, ele está analisando a sua vida. E aí a pergunta que eu fiz para um jovem um dia desse numa visita, se hoje for seu último dia, para onde você vai? Uma pergunta difícil. Eu perguntei para ele, era o aniversário dele, e ele falou assim, eu vou para minha casa. Não, se hoje for o seu último dia, como aquele cantor, o jovem de 30 anos estava louvando a Deus e Deus chamou ele, chegou a senha dele. Hoje, se for chamado o seu número, que você não sabe, é invisível esse número, a gente não sabe qual é a nossa senha, para onde nós vamos? Pastor, o senhor tem a certeza? Não, eu não tenho a certeza de nada. A única certeza que eu tenho é que eu estou buscando a Cristo e estou buscando ir para a casa dele. Todo dia. Para Nova Jerusalém. E todo dia aceito ele, viu, Jesus? Falando, Senhor, tem dia que eu estou de manhã aqui em casa, Jesus, o Senhor me deu misericórdia de acordar mais um dia. Me ajuda a te servir, me perdoa, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu faço isso todos os dias, porque eu não sei o meu dia de amanhã. E a minha vida
inteira está entregue nas mãos deles, na mão dele. E eu quero, literalmente, no grande dia, estar face a face com o Pai e falar assim: Pai, valeu sofrer, valeu passar pelo que eu passei, as coisas que eu fiz de errado, e eu sei que eu paguei o preço também, porque é semeadura. Ah, mas não existe pagar preço. Sim, se você pecou, se você plantou errado, você vai colher. Não adianta achar que o que está acontecendo na sua vida, porque Deus é mau. Não, Deus não é mau, Deus é justo. Como nós ouvimos ontem. Se você, pro jovem, tem jovem aqui, eu estou vendo que tem uns jovens ali. Se você plantou isso que você quer, você procurou essa mulher, essa namorada que você quis, se você entrou nesse enrosco, meu irmão, você entrou no deserto porque quis. E não adianta achar que Deus vai entrar no deserto para te tirar. Porque deserto é ambiente para você andar acompanhado com Ele quando Ele pede para você entrar com Ele. Mas Ele está lá falando: continua vindo, que eu estou te esperando para o arrebatamento. Continua vindo, que você ainda é a minha igreja. Continua vindo, que eu te quero junto comigo todos os dias. Então hoje é uma noite, além do estudo de 1 Coríntios que nós falamos, e também sobre o apóstolo Paulo, é uma noite de você refletir. Se hoje for o seu último dia, você tem a convicção que você estará com Cristo? Tiago, sua palavra final, para a glória de Deus Pai, para os nossos amados irmãos ali. Irmãos, é bom, já passou mais de 1 hora, parece que foi uns 15 minutos apenas, mas eu quero agradecer a Deus por este tempo, por este momento. O pastor Garrido fala teólogo, mas estamos aprendendo a palavra todo dia. Não é porque você conheceu alguma coisa, tá bom. Não é porque você conheceu alguma coisa, você já é. Não. Quem é Cristo. Cristo só está te usando como um barro, realmente, para propagar a sua palavra. Não estou aqui inventando palavra. Se por acaso eu disse alguma coisa errada ou alguma coisa que você não concordou, me perdoe em Cristo Jesus. Aqui nós estamos em irmãos, em comunhão. Essas conversas, o pastor Garrido ele fala que é para colocar treta, mas não pensa que é treta ruim não, tá? É treta boa, é porque a palavra de Deus nos constrange. Então, se a palavra de Deus nos constrange, tem que trazer a palavra para que nós voltemos à palavra e não permanecemos nas falácias, nas histórias, nos contos de fada. É isso. Esse podcast é para isso. É voltar ao primeiro amor. E essas tretas, você vê como que foi falado ali sobre Paulo. Eu não consigo compreender como que existem pessoas que o Espírito Santo não está no meio de nós, não está realizando nada. O batismo no Espírito Santo aconteceu apenas ali no dia de Pentecoste, em Atos 2, e não tem mais. Morreu. As outras palavras de cessacionalista, dispensacionalista, continuista, enfim, não vou me atentar isso, são palavras finais, mas a palavra de Deus está aqui. Enquanto permanecemos na graça, enquanto estivermos na graça, o Espírito Santo está conosco. Quando terminar a graça, o Espírito Santo vai subir. Quem vai ficar aqui conosco? Meu amigo, eu não vou estar aqui. Conosco não vou estar aqui não. Então, eu não vou estar aqui. Vou estar lá. Se você está imaginando que vai ficar aqui, é outra coisa. Pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, olha, isso daí é os próximos podcasts, tá? Mas, gente, é isso que é a boa treta, no sentido do que? É a palavra de Deus. Agora, se você for seguir pessoas que têm vertentes a outros caminhos, a outros pais da igreja que disseram coisas, e aí? Por isso que teve concílios. Enfim, muito obrigado por esse tempo, por esse momento, por essa oportunidade, pastor Garrido. A vocês que fizeram perguntas que não foram respondidas, próximo podcast, eu não sei se consegue deixar aí o meu arroba. Vamos deixar, vamos marcar você depois. Quiser mandar comentários,
a vocês que ficaram com dúvidas. Meus irmãos, estamos aqui para aprender. E aonde que nós vamos aprender isso? É na Bíblia Sagrada. Estou aqui com essa Bíblia, NAA. Não estou fazendo merchan, mas uma boa Bíblia de estudo. Gostei dela. Amém? Então, Deus abençoe. Amém, amém. Eu vou fazer os meus agradecimentos aqui. Eu quero mandar um abraço para um grande amigo meu que mandou mensagem para mim agora aqui, apóstolo Ivan Munhoz, do Chile. Que Deus abençoe. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Estive aí pregando nas igrejas dele no Chile. É um grande irmão, um grande amigo. Aprendi muito sobre profecia, palavra profética, mover profético, o que é o profeta. Foi uma experiência única que eu tive no Chile. Fiquei 20 e poucos dias, 22 dias no Chile. Preguei em algumas outras igrejas também lá, que faz parte do ministério dele, né? Foi uma grande bênção. Está mandando aqui um recado, um abraço. Espero em breve poder voltar para o Chile, dar um abraço nesse povo. Eu fui na época de neve, eu quero ir na época do calor para aproveitar também o local. Quero mandar um abraço para o meu irmão e amigo, acabou de mandar uma mensagem para mim aqui, eu vou responder você depois. Agradecimento a Cali Centro Automotivo, a RR Soluções Máquinas de Costura, a Liberty Direções para Habilitados, ao nosso Ministério Arrependei-vos. Um forte abraço a todos, que Deus continue abençoando, o nosso pastor, presidente, pastor Barbosa, que Deus continue abençoando sua casa, sua família. A juventude do Ministério Arrependei-vos, ano que vem promete, teremos podcast aí com a juventude, tá? Deixa eu ver quem mais aqui que eu tenho que fazer o agradecimento. JSL, Centro Automotivo também. Deixa eu ver quem é. O pessoal vai mandando mensagem para mim aqui, eu já anotei para poder agradecer aqui a todos que estão. Tarcísio, quem mais? A Cida da brincadeira da Licopeças, a Cida também do Centro Automotivo aqui. A FR Investimentos, que é um grande amigo nosso. A Adriana Morim, arquiteta, se você precisa de uma arquiteta que conhece o serviço. Gente, não é merchan não. Eu estou fazendo o que? Eu estou compartilhando o trabalho dos irmãos. Essa é a nossa função, porque se todo mundo compartilhar ali o trabalho de todo mundo que é da igreja, a igreja prospera, os irmãos prosperam e o nome de Deus é glorificado. Edmar, forte abraço aí, você também entrou aqui com a gente. Rogério, obrigado aí pelas perguntas. Tarcísio, a equipe Papaléguas aí. Tarcísio é um dos meus incentivadores aí, além do Rogério e do Edmar na corrida, que agora eu vou correr. Falando nisso, sábado estarei correndo lá no... Onde que é, amor? Serete, a produção está falando no meu ponto eletrônico aqui, ó. Sábado estarei correndo no Serete também. O Tarcísio é um participante disso aí, me incentivou na minha primeira corrida e virou um gosto, né? O Edmar também e o Rogério, quero agradecer vocês pela força e deixar claro para vocês que é o seguinte: tudo isso é para a glória dele, tudo isso é para que o nome dele seja glorificado. Então entenda que essa descontração, essa forma de falar de Cristo é para quebrar um pouco esse conceito que as pessoas colocam, que para falar de Cristo você tem que estar com aquela cara séria. Não, você não pode perder a reverência. Você não pode deixar de entender que Ele é Deus e soberano sobre todas as coisas. Que Ele criou tudo e nós somos servos, nós somos escravos dEle. Isso nunca pode sair da sua mente. Mas é um Deus que tem alegria. Ele teve alegria em nos criar e nos criou para a glória dEle. E tudo é para habitarmos com Ele na eternidade. Estaremos junto com Ele na Nova Jerusalém. Eu quero abençoar a tua casa e a tua família. Se você nesse momento puder fechar os seus olhos, vou fazer uma oração final. Não se preocupe que eu vou sair daqui, porque eu mesmo vou aí desligar o ao vivo, né? Nós aqui é tudo no improviso, a gente faz ao vivo, o nosso controle não funcionou, mas nós vamos aí. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos, se você sentir disso, que eu quero fazer uma oração rápida, para que Deus possa entrar na sua casa, na sua família, trazendo cura na alma, no corpo, no espírito. Eu não sei qual é a situação que você está passando, que você vem enfrentando, mas a convicção que eu tenho, que independente do que você tenha ou esteja passando,
Cristo é a resposta para tudo que você precisa. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer por este tempo, louvar ao teu nome acima de tudo, declarar que tu és santo, tu és bendito e que tudo que foi falado, tudo que foi dito foi para a glória do Senhor e promover ao seu nome, não a nós. Senhor, essas pessoas que estão conosco ao vivo, nesse podcast, que eles possam ser alcançados e abraçados por Ti. Como servo do Senhor, eu quero abençoar cada casa, cada família, cada pessoa que entrou para ouvir, Pai, um pouco desta palavra e ficou conosco, e aqueles que ouvirão esta palavra, porque é uma palavra assim que vem do Teu altar. E eu sei, Pai, que no tempo que ela for ouvida pelos Teus ouvintes, será algo extraordinário para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa restaurar famílias, que o Senhor possa restaurar relacionamentos, que o Senhor possa restaurar empregos, que o Senhor possa restaurar saúde. Eu quero profetizar saúde sobre o Teu povo, Pai. Toda enfermidade, Senhor, seja repreendida no Teu nome, que o Senhor possa enviar do Teu trono cura sobre o Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, prospera também a mãos dos Teus filhos. Que seja, meu Deus, literalmente um referencial na vida deles este dia de hoje, nesta noite. Que algo do Teu trono seja levantado, Pai, da Tua mão para a vida de cada um. Eu te peço, Senhor, derrama da Tua paz dentro dos lares. Toda gritaria, Pai, saia de perto deste povo, seja lançado fora em nome de Jesus. Que haja amor, Pai, dentro das casas. Que haja, Senhor, aquele a bateria acabou de apitar ali, mas nós vamos dar tchau para você. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até mais.